Bom dia, tudo bem, gente? Bom, o dia resolveu hoje amanhecer bonito, né? E complicar um pouquinho mais o trânsito de São Paulo. Então, eu queria agradecer ainda mais a gentileza e a disponibilidade de vocês estarem aqui em plena quinta-feira. A gente sabe que quinta-feira hoje é um dia bastante doído em São Paulo. Então, eu queria agradecer muito mesmo a gentileza e a cooperação de todos vocês. Queria agradecer aos palestrantes que aceitaram de muito bom grado estar aqui hoje conversando com a gente. E esse é o primeiro SalterX da Salter, né, o nosso primeiro evento, a nossa primeira conferência de futuros, de inovação. E a gente pretende dividir aqui nesse dia, a ideia é que não sejam apenas palestras, mas que sejam conversas em que a gente vai dividir com vocês um pouco do que a gente está construindo, junto com vários clientes. Todos aqui são clientes Salter hoje. O nível aqui de conversa é um nível executivo, a gente tem diretores e C-levels. A gente está num ambiente de confidencialidade também, então queria deixar claro que a gente está super à vontade de, obviamente, discutir temas dos nossos negócios, guardadas os cuidados aí de confidencialidade de cada um. Deixa eu pegar minhas colinhas aqui. A gente tem um vídeo aqui para iniciar agora com vocês. E dar um briefing de tudo que a gente vai ver aqui hoje. Gente, muito obrigado. If life starts approximately 1 billion years ago, we will have to wait 400,000 years to see the aberration of the first nerve cells. 1 neuron, you're alive. 2 neurons, you're moving. 100 billion neurons per human, of which only 15% are activated. There are more connections in the human body than there are stars in the galaxy. We possess a gigantic network of information to which we have almost no access. Animal life on Earth goes back millions of years, yet most species only use 3 to 5% of its cerebral capacity. But it isn't until we reached human beings that we finally see a species use more of its cerebral capacity. 10% may not seem like much, but it's a lot if you look at all we've done with it. What our life would be like if we could access 20% of our brain's capacity. This first stage would give us access to and control of our own body. The next stage would probably be control of other people. But for that, we would need to access at least 40% of our brain's capacity. It's up to us to push the rules and laws and go from evolution to revolution. 100%? I have no idea. A Salter tem trabalhado muito em parceria durante essa revolução que a gente estava vivendo para construir soluções em parceria com os nossos clientes que habilitem a capacidade máxima que a gente pode experimentar nos próximos anos. Queria trazer algumas informações para vocês de alguns resultados interessantes que a gente tem visto em termos de mercado. 88% das empresas, segundo uma pesquisa da McKinsey, hoje está implementando algum tipo de IA, sejam em experimentações, sejam em projetos mesmo. E a gente ainda vive um paradoxo que menos de 19% dessas empresas, de fato, estão colhendo resultados sobre esses investimentos, ou estão conseguindo ver a IA, de fato, representar um impacto de negócio, seja de bottom line ou de top line. E um pouco do que a gente quer provocar aqui é que tipo de solução e como é que os nossos negócios podem se aproveitar desse momento para, de fato, criar estratégias interessantes. A gente tem um outro dado, que o Brasil, para variar, ele é early adopter em tudo, enquanto, um outro paradoxo, enquanto a gente, no nosso dia a dia, está utilizando a AI para absolutamente tudo. Então, a gente está aí com os principais aplicativos de IA no nosso bolso, consultando viagem, fazendo compra, decidindo o que a gente vai comer hoje, fazendo cardápio, uma série de coisas. Quando a gente vai para dentro das empresas, a adoção ainda é muito baixa. Então, como é que a gente resolve esse paradoxo? Como é que a gente, no nosso dia a dia, está usando muito IA
mas dentro dos nossos negócios a gente não está conseguindo desenvolver soluções nesse sentido. Falar rapidamente o institucional aqui. A Salter tem trabalhado com vocês em 4 pilares estratégicos, e é sobre esses 4 pilares que a nossa conversa vai ser guiada hoje. A gente tem um pilar de Data AI, a gente está desenvolvendo soluções com vocês agora de IA generativa, mas já entregamos soluções de infraestrutura de dados, como Data Lakes, Data Warehouse, BIs, uma série de coisas. A gente tem a nossa estrutura de Cloud Core, que hoje trabalha toda a parte fundacional de Cloud, FinOps, e cada vez mais robusto o nosso time de SAP. O nosso time de Platform Engineer, a gente vai ter uma conversa super interessante com o André do Bradesco, vai contar um pouco para a gente tudo que está fazendo lá. E a gente tem, dentro desse pilar, nosso desafio é ajudar desenvolvedores a entregar software com mais qualidade, a ajudar equipes de produtos a evoluírem suas entregas. E a gente tem um pilar de cyber que, obviamente, ele é transversal a tudo isso. A gente precisa de cibersegurança em tudo isso. A gente vai trazer algumas provocações interessantes aqui, junto com o Rodrigo do Stark Bank e mais uma galera super fera aí para conversar com a gente. A Salter é uma empresa de serviços, ela tem um DNA de serviços, mas no nosso aprendizado diário com os nossos clientes, a gente passou a entender que tinha muita oportunidade de desenvolver produtos em conjuntos, ou até mesmo trazer para o mercado produtos que a gente estava desenvolvendo com sucesso em alguns clientes. Eu queria convidar a Júlia, que é Product Manager na Salter, para apresentar um pouco do que a gente vai mostrar para vocês. Bem-vinda, Júlia. Bom dia, pessoal. Gente, eu estou muito feliz de ver essa casa cheia. A gente está conseguindo falar de inovação aqui. Até porque a gente está, assim, fechado num quartinho, só falando sobre inovação nos últimos meses, para poder trazer coisas muito legais para vocês, e inclusive propor conversas, né? Porque nunca a gente vai trazer sozinho. Aqui sou eu e o Emerson. E eu estou aí assumindo essa frente de produtos, porque a gente está realmente querendo evoluir nesse sentido. Então, e aí a primeira coisa que eu queria falar para vocês é qual é o maior dor que a gente sente. Assim, eu acho que todos vocês. Aquisição de cliente, né? Aquisição de cliente, eu acho que assim, que é o cliente que paga a conta no final. E aí, a gente vê que em vários casos de negócio, a gente tem um drop muito grande, porque simplesmente vai lá, a gente gasta um monte de dinheiro com anúncio, bota lá no ar, e aí leva para uma landing page, um formulário. E aí acontece o quê? O cliente dropa no formulário. A gente não dá, é muito dinheiro perdido, gente, é muito dinheiro na mesa. E aí, por isso, a gente quis sair com a fricção, assim, tirar a fricção do negócio para a gente poder realmente evoluir e recuperar essa grana. E aí, com isso, a gente lança o PlexiSense. É o nosso produto que tem uma base de 2 frentes. Ele fala aí, como eu disse, sobre o fim da landing page e trabalha uma conversão autônoma. De que jeito? A pessoa vai entrar no anúncio e ela vai cair direto num agente. E é um agente inteligente que aprende com a conversa e que consegue evoluir nas discussões de marketing. Aí, aqui, eu quero mostrar para vocês só uma carinha. Então, você vai lá, o cliente foi lá, pesquisou, renegociação de dívida mesmo. Que aqui é só um caso, tá, gente? Isso tem aplicação diversa. E aí, abriu direto. Clicou no link e abriu direto no chat. Eu botei aí qualquer CPF, gente, mas, na verdade, é isso. O cliente vai lá, vai colocar o CPF e o agente já vai conseguir consultar. Claro, isso com muita segurança, né? Como a gente tem essa frente, a gente nunca vai construir algo que exponha realmente os dados dos clientes. E aí, vai lá, conversa. Aí tem como conversar com áudio também. Ou a gente sabe que tem muitos clientes que são mais acostumados, né, a falar com áudio. Então, a gente tem aí a opção de mandar um áudio, responder e tudo mais, como se fosse um WhatsApp. Você está lá conversando. E aí, o que isso gera por trás? Muito dado. A gente consegue aí entender como é o uso do cliente, como que está o clique no anúncio, quanto ele teve de adoção de voz, quanto teve de taxa de frustração.
será que assim a gente está fazendo algo e está funcionando mesmo? Porque a gente sabe que sempre é para ir melhorando. E o que acontece? A nossa IA, inclusive, pega os dados dos clientes para melhorar e sugerir, como você vê ali, por exemplo, de proposta de otimização e tudo mais, mas também criando os próprios anúncios. A gente vê muito potencial nisso, como eu disse, em vários tipos de negócio. Assim, isso aí é uma base. Só que a gente, beleza, eu falei sobre aquisição de cliente, é algo assim, a gente está olhando para fora. Mas e para dentro da nossa empresa? Para dentro da nossa empresa, tanto a gente assim olhando para dados, quanto as nossas pontas de caixa. Desculpa. Muitas vezes você está lá, você é executivo, né? Muita gente aqui está lá, vai se preparar para uma reunião. E assim, a gente sabe que mesmo que você saiba fazer consulta de SQL, você não vai conseguir ali parar com tempo para sentar, fazer uma consulta de SQL ali para conseguir preparar uma dashboard e tudo mais. Aí você pede para o seu time. E seu time lá? Passa um tempão. Aí, às vezes, não vai nem conseguir te entregar em tempo, mas com fé vai conseguir. Você travou um time que é super caro, que é super útil para fazer várias coisas, para que consiga te trazer um dado que você poderia trazer de outras formas. Então, isso é como se fosse... Você quebra aí um abismo analítico, porque a gente tem quem precisa do dado, mas que não consegue acessar com qualidade, com facilidade, e quem tem o dado, mas que também não consegue fazer isso rodar da melhor forma. Então, com isso, a gente lança também o Plex AI. Vocês estão vendo aí o mesmo nome, né? Plex. A gente está lançando todo um ecossistema de produtos que são baseados em inteligência artificial. E eles são um guarda-chuva, né? A gente já tem uma frente, a nossa frente é o Plex, e aí, então, a gente tem várias aplicações de mercado. Então, vou mostrar para vocês um videozinho de como realmente funciona. Isso aí é como se fosse a plataforma interna, tá, gente? Para quem vai usar. Então, você consegue ali, realmente, eu vou criar um novo assistente e tudo mais. Aí você pensa, mas isso não seria um Gemini da vida e tudo mais? A gente poderia fazer toda uma customização de Gemini Enterprise? A gente já faz. Sabemos que a gente faz. Mas isso daí é uma outra potência. Isso daí é para você facilitar e fazer realmente customizado ali na ponta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem, acho que, trocar para cá? Eu vou mostrar para vocês ao vivo uma demo aqui de um caso que é na mão do farmacêutico. Então, lembra quando eu falei na ponta? Assim, a gente sabe que tem redes de farmácia aí Brasil todo. E você dá na mão do farmacêutico para quê? Às vezes como eu disse, ele não vai consultar, né, gente? Nada. Ele também, às vezes, você tem vários documentos da Anvisa, você vai depender da memória do cara para lembrar de cada regrinha, de se esse remédio é controlado ou não é, e tudo mais, aí acessar no RP. Então, aqui, vamos pesquisar algum remédio. Normalmente dipirona, né? Vou usar dipirona, mas se vocês quiserem dar ideia de outro, porque realmente é ao vivo, gente. Então, vamos falar aqui. Qual a posologia? Deixa eu botar aqui. Faz a posologia da dipirona. Onde é que é o ponto de entrada? Aí ele vai fazer o quê? Através de Vertex AI, com base no Gemini. Então, como eu disse, é o Gemini, mas é um Gemini que é focado em casos muito específicos também, que a gente pode pensar, tem vários aí potenciais. A gente está olhando aqui, ele vai analisar. Como é ao vivo, como vocês podem perceber, a gente também vai ter os problemas de internet. Para não travar vocês, a posologia da dipirona varia de acordo com a forma farmacêutica. Aí, ele já te disse. O farmacêutico já consegue ali rapidamente dar essa informação. E aí você consegue perguntar, e temos estoque? E aí ele vai olhar no RP para ver se tem estoque. E aí ele consegue o RP não só daquela farmácia, ele consegue de toda a rede. Né? Então, assim, estamos lá atendendo o cliente, tem estoque? Não, o cliente não tem aqui, mas você vai ter ali, naquela outra filial. Vai para lá, que você vai conseguir. Aí a gente tem aqui base de vários arquivos. É farmácia popular, o remédio é controlado e tudo mais. Eu poderia ficar aqui horas fazendo várias perguntas, inclusive depois a gente pode conversar, se vocês tiverem interesse. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a potência. A potência, a gente usou um caso de uso aqui, a gente usou outro caso de uso lá de renegociação de dívidas, mas aqui
é a potência disso. É a potência de aplicação em vários mercados. Pode trocar, por favor. E aí, eu quero trazer outro ponto. A gente tem hoje também outra dor. A gente está atacando várias dores, que é os dados desestruturados. Então, vocês viram, né? Eu falei de dados estruturados, de toda uma coisa, mas hoje a gente também tem dados desestruturados. O que é que eu quero dizer com isso? Dado de atendimento, dado de relacionamento do nosso comercial, né? Que a gente sabe que comercial é muito bom, mas não é bom de trazer dado estruturado, né? Anotar as coisas no CRM e está tudo bem, gente. Não é com isso que vocês vão ganhar dinheiro. Então, a gente propôs, e se a gente conseguisse ler todos esses dados e tirar a inteligência disso? Pensa aí. Então, a gente fez isso na nossa própria empresa. Então, a gente foi lá, leu o WhatsApp do comercial e o Meeting, as transcrições do Meeting, e a gente consegue saber, e aí, vocês saibam, né? Está lá mafiado. Consegue saber tudo o que está conversando, mas, assim, não é só transcrição. Porque isso aí também, né, gente? Ninguém tem tempo para ler. Mas é uma inteligência que consegue dar um follow-up, consegue ver a temperatura, consegue ativar ali. Gente, esse cliente a gente precisa prestar atenção. E aí, você já fez essa reunião que você tinha falado com o cliente? E essa discussão? E esse produto? Então, você consegue trazer dali uma possibilidade de várias nuances e evoluções, né? E aí, a gente tem outro caso até, também, que é muito legal, que é a aplicação em Customer Experience. A gente pode cruzar todos os dados de atendimento, gerar inteligência. Às vezes, por exemplo, se for um cliente B2B, cruzar com o do comercial. Assim, é isso. Então, e aí, no final, beleza, mas e esses dados? Vai plotar só no BigQuery? Aí a gente entra no outro problema, né? Que a gente não vai ter o pessoal executivo entrando no BigQuery. Não, a gente vai plotar no CRM. Que é o mais importante para que a gente consiga pegar esses dados. Então, como eu falei, é uma solução de inteligência de relacionamento, que aí ela vai conectar Meet, WhatsApp, Tickets ou qualquer outro canal de atendimento, e ela identifica e faz previsão aí de risco de churn, oportunidade de venda e o que mais for no caso. E aqui eu vou mostrar para vocês a carinha da plataforma. Então, a ideia é que você tenha ali todas as interações. Isso aí é uma plataforma, mas que a ideia é que a gente aplique no CRM para facilitar, mas também tem essa saída. Tipo, a gente pode escolher o que funciona melhor. Quais são as interações? Qual é a temperatura? Trazer um gráfico. Essa interação aqui está sendo aí. Você está tendo. Esse vendedor está fazendo várias interações, estão sendo super positivas ou não. Vamos conversar aqui. Claro, não para fazer nada com ninguém. Mas é isso aí, Muita coisa. Olha, dados, a gente transforma dados desestruturados em dados estruturados. E aí, beleza. Eu trouxe um monte de solução, né? Mas e aí, como é que compra tudo isso? O Cleverson vai olhar para mim e falar, mas Júlia, como é que eu compro tudo isso? Como é que isso aí vai ficar cada conta na minha... Uma fatura chegando, vence tal dia e tudo mais. E como é que eu controlo? A gente sabe, às vezes, acontece isso em todo lugar, gente, que um departamento contrata uma ferramenta e usa uma ferramenta, o outro departamento contrata outra ferramenta e usa outra ferramenta, e às vezes para fazer a mesma coisa. E com isso a gente vai deixando também dinheiro na mesa, né? Que é o nosso problema, que eu já trouxe aqui vários pontos. Custos invisíveis. Como é que a gente combate isso? A gente tem aí onde junta tudo isso, que é o nosso Salter Marketplace. Então, a gente lança aqui o nosso Marketplace, que ele traz uma fatura única de todos os seus serviços. E aí, são serviços só Salter? Não. São serviços de vários players, tudo que hoje você já tem com a Salter e que a gente pode expandir. E, por outro lado, a gente tem o lado aí também de ser uma plataforma de gerar leads também para os negócios, né? Então, qual é a grande dor? Várias faturas, assinaturas fantasmas. A gente consegue saber, putz, eu contratei 50 licenças, mas só tem 10 pessoas usando? Será que vale a pena? A galera não entra, a galera nem ativou. Então, você consegue aí realmente mitigar esse problema. E aí, aqui a gente tem a carinha de novo. Olha, tá vendo aí? Todas essas assinaturas que a gente pode ter. E aí, como que a gente pode comprar essas assinaturas? Você compra direto na plataforma e provisiona direto. Eu quero aumentar a quantidade de licenças. Você vai lá na plataforma e aumenta e já vai automaticamente já ser provisionado.
olha a sua fatura. Você vai, emite a fatura com todas as licenças que você tem na sua empresa e paga direto na plataforma. Você já consegue cadastrar um cartão de crédito, você consegue emitir um Pix. Enfim, a forma que você achar melhor. Mas a plataforma já te dá ali, ó, acesso direto. Isso aqui eu acho que já é o outro, mas eu ia terminar. E aí eu queria falar com vocês, assim, que eu mostrei um monte de produto, né? E aí parece, nossa, mas aí a Salter está indo para fazendo só produto? Não, a nossa veia continua a mesma, a gente é construtor. Então, você vê, todas essas ferramentas, elas são ferramentas que a gente está olhando para a inovação. Mas nosso core é fazer produtos junto com vocês, fazer produtos aí adaptados para cada realidade de cada empresa. Então, como eu mostrei para vocês, todos esses produtos podem ser adaptados e outros, né? O que importa é que a gente, do mesmo jeito que a gente construiu para a gente construiu pensando assim, é que a gente pode construir muito mais ainda com parceria com vocês e pensar junto, e às vezes até casos de uso que a gente nem pensou. Então, vamos se abrir para conversa. Tem várias outras possibilidades que podem se abrir para o futuro, mas é uma frente aí que estamos realmente falando de inovação em produto. Obrigada, aproveitem o evento. Obrigado, Júlia. Pessoal, boa parte desses produtos nasceram de necessidades Salter. Vou dar um exemplo do nosso produto conversacional ali de WhatsApp para CRM. Então, a gente passou de um desafio da Salter, em que a gente tinha saiu de 3 vendedores, de repente, para 15 vendedores. A gente precisava analisar os dados, a gente precisava ter um CRM, no nosso caso, usando Salesforce na Salter, a gente precisava ter um CRM mais acurado, e a gente notou, no nosso caso, que a maior parte das interações dos profissionais, dos nossos vendedores, estavam no WhatsApp, e essas interações não estavam sendo imputadas no CRM. Então, a gente criou um robô com inteligência artificial que monitora ferramentas como o WhatsApp e outras ferramentas conversacionais, como a gente falou, Google Chat, Meet, algumas coisas. A gente sumariza essas conversas e automaticamente imputa elas dentro do CRM. Tá? Então, a solução tem isso, além, obviamente, de uma camada analítica depois para a gente analisar se essas conversas, se essas interações estão sendo positivas e produtivas, para a gente tirar insights de vendas. Eu vou repassar rapidamente a agenda aqui, mas para a gente, não sei como vocês são, mas eu sou um pouco entusiasmado, e então, para a gente estar dentro aqui do que a gente tem, a gente vai ter algumas sessões de Fire Chat agora, que são conversas com especialistas e com gente que está fazendo IA de verdade no seu dia a dia. E meio-dia, pontualmente, a gente vai servir o almoço e a gente vai ver uma palestra incrível da Janaína Branco. E eu queria contar com o apoio de vocês para a gente ficar até o final, para a gente aproveitar ao máximo esse evento.